Este é o voto audível. Leitura da introdução dos programas eleitorais. Eleições Legislativas de 2024. CDU, Coligação Democrática Unitária. Programa Eleitoral do PCP Legislativas 2024. Política patriótica e de esquerda. Soluções para um Portugal com futuro. 1. Abertura. 1.1. 25 de Abril, sempre. É hora de mudar de política. No ano em que comemoramos o 50º aniversário do 25 de Abril, esse momento ímpar da história nacional continua a constituir uma referência para o futuro que é preciso construir. A Revolução de Abril, com a liquidação do fascismo, a dimensão das transformações que empreendeu, a profundidade das suas conquistas, a força dos seus valores, que ainda hoje se projetam como sementes de futuro, aparece hoje aos nossos olhos quase como o curso natural de uma história com um desfecho inevitável. A verdade é que a Revolução de Abril foi o resultado de uma luta empenhada de décadas e constituiu uma realização histórica que muitos julgavam não ser possível. A Revolução de Abril demonstra que um povo convicto das suas razões, confiante na sua força, é um povo capaz de todas as transformações, por muito poderosos que sejam aqueles que o explorem e oprimam. Também por isso ela constitui uma referência e uma inspiração para construir o Portugal com futuro a que o povo e os trabalhadores aspiram. As suas conquistas e valores projetam-se nos dias de hoje com a força das exigências do tempo presente, mas também como referências das batalhas pela construção desse Portugal com futuro. Nas lutas pelo aumento dos salários e das pensões, pela valorização dos trabalhadores e das condições de vida dos reformados, na exigência de soluções que garantam o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública gratuita, de qualidade, inclusiva e para todos, o direito à habitação, que invistam nos serviços públicos e cumpram as funções sociais do Estado, na reivindicação de uma política de desenvolvimento económico que defenda a produção nacional, que determine o sentido soberano de desenvolvimento nacional a partir do controle público de empresas e setores estratégicos, na batalha em defesa do regime democrático, das liberdades políticas, do combate à corrupção. Em muitas e muitas batalhas motivadas pela necessidade de resposta aos problemas do presente, encontramos como resposta do futuro aquilo que o povo e o país conquistaram e semearam com Abril. A política alternativa patriótica e de esquerda que o PCP propõe ao povo e ao país, com as soluções para esse Portugal com futuro, encontra na Constituição nascida com Abril e nos direitos e projeto que consagra a referência que alarga a muitos democratas e patriotas o imperativo da ação para essa luta comum. O Abril da liberdade e da democracia, de avanço e conquista que tem no PCP o elemento mais decisivo de realização plena. O programa eleitoral que agora se apresenta ao povo e ao país tem o valor da proposta, mas vale sobretudo pelo projeto que transporta como nenhum outro para mudar de política, dar vida e retomar Abril. Programa e projeto que afirma a CDU como a força dos valores de Abril e apontam os valores de Abril ao futuro de Portugal. 1.2. Razão das eleições legislativas de 2024. Queda do governo PS de maioria absoluta. 1.2.1. O governo PS de maioria absoluta chegou ao fim, antes de decorridos 2 anos de legislatura, como antes dele caíram os governos PS/António Guterres, abre parênteses, 2002, fecha parênteses, e José Sócrates, abre parênteses, 2011, fecha parênteses. Demissão que, precipitada a partir da investigação judicial em torno da Operação Influencer, teve na continuidade da política de direita de anteriores governos PS e PSD-CDS, na ausência de resposta aos problemas do povo e do país e no favorecimento dos interesses dos grupos económicos, a razão principal para esse desfecho. Opções de política de direita que o PS nunca abandonou, agravadas com a maioria absoluta obtida em 2022 após a provocação de eleições antecipadas a pretexto do chumbo do Orçamento de Estado. 1.3. A chave da mudança.
uma significativa e reforçada votação do PCP e da CDU. 1.3.1 O futuro do país não será alterado se não se alterar a relação de forças políticas e eleitorais, com uma significativa e reforçada votação no PCP e na CDU, em que estes assumam um novo protagonismo por via do reforço da sua votação e presença parlamentar. Que não haja qualquer dúvida ou hesitação. Essa é a alternativa que o povo tem nas suas mãos para romper com a continuidade das políticas de PS ou de PSD e CDS, em que contaram com aqueles que são hoje dirigentes da IEL e do Chega. Essa é a alternativa para romper com a política de liquidação do SNS e da escola pública a favor dos privados, falta de resposta às carências de habitação, acentuação das desigualdades e da pobreza, baixos salários e baixas pensões, degradação dos serviços públicos, insuficiência de transportes públicos, estagnação económica e crise demográfica. Uma política apenas interrompida em 2015 pela iniciativa e intervenção do PCP e logo prosseguida com os governos PS de 2019 e particularmente de 2022. 1.3.2 É o voto na CDU que conta para romper com a política de direita, construir uma alternativa patriótica e de esquerda e dar combate às forças reacionárias e antidemocráticas. Um combate que, como se confirma a partir da realidade internacional, não se faz com proclamações, mas sim com compromissos que o PS não quer assumir com uma política de esquerda, com o aumento de salários e pensões, com o reforço do SNS, com a garantia de uma habitação que se possa pagar, com o investimento na escola pública. É na resposta aos problemas dos trabalhadores e do povo, é na defesa do regime democrático e no cumprimento dos direitos sociais que está a resposta mais eficaz a essas forças e projetos reacionários e antidemocráticos. É o voto na CDU aquele que serve para esse objetivo, com todas as garantias de que a vida dá provas. 1.4 Quem afundou o país não o vai salvar. 1.4.1 Os governos PS e PSD-CDS acumularam um largo e profundo conjunto de problemas estruturais e déficits estratégicos no país, produtivo, energético e demográfico. Problemas e déficits que exigem uma ruptura com as suas políticas que estão na base das dificuldades, impasses e estrangulamentos nas mais diversas áreas e setores da sociedade e da economia portuguesas, que exigem outra política e o longo prazo para os colmatar e vencer. As promessas para a sua resolução, que vão sendo anunciadas por PS e PSD, em absoluto contraste com tudo o que antes fizeram, são um evidente e enorme logro, mas são bem mais compreensíveis como as anteriores e demagógicas promessas eleitorais a que esses partidos têm recorrido ao longo de décadas. O PSD, acompanhado do CDS, propõe agora o que ainda há meses impedia na Assembleia da República ao inviabilizar, ao lado do PS, propostas do PCP. Aí estão os exemplos da recuperação do tempo de serviço dos professores ou as descidas do IVA na energia. E mais uma vez recorre à fraude de afirmar que os problemas nacionais resultam dos mecanismos e regras institucionais consagrados na Constituição da República Portuguesa, dizendo no fundo que resultam do regime democrático da Revolução de Abril e insistindo que a sua solução passa por alterações desse mesmo regime democrático, por revisões reacionárias da Constituição, por novas regras eleitorais ou redução do número de deputados. O PS promete ou anuncia agora o que não concretizou durante meses e anos. Solução também não se poderá esperar do neoliberalismo recauchutado em liberalismo. Ou, pior, de novos partidos cujo discurso não consegue esconder essa velha proveniência. Partidos, abre parênteses, IEL e Chega, fecha parênteses, em que pontuam hoje aqueles que ontem vestiam a camisola de PSD e CDS, em apoio à política do pacto de agressão da Troika, em apoio à política dos cortes dos salários, das pensões e dos direitos, em apoio à política de privatização da EDP, dos CTT, da ANA Aeroportos. Partidos que têm como único desígnio apresentar uma nova cara que possa colher os descontentes com aqueles outros partidos da política de direita, de forma a permitir a continuação do domínio económico, social e político, da oligarquia financeira e dos grupos económicos monopolistas.
poder reconstituído e subordinado ao capital transnacional e ao império das potências dominantes dos Estados Unidos da América e da União Europeia, abre parênteses, UE, fecha parênteses. A submissão aos interesses do capital monopolista e às políticas da UE, quem de facto determina o sentido e conteúdos da política de direita, em que convergem objetivamente a ação do governo PS com a maioria absoluta na Assembleia da República e a intervenção de PSD, CDS, Chega e IEL, é a causa das crescentes desigualdades sociais e regionais, patentes no avolumar das dificuldades na vida da generalidade do povo, em contraste com os níveis escandalosos de lucros dos grupos económicos e financeiros. A maioria absoluta do PS nas eleições legislativas de 2022 significou, tal como o PCP então alertou, ausência de resposta aos problemas e aumento da instabilidade social para milhões de portugueses. Este foi um período que desmentiu, mais uma vez, ilusões sobre a natureza das opções políticas do PS e também confirmou, novamente, a sua objetiva convergência com PSD, CDS, Chega e IEL nas questões essenciais que servem os interesses do grande capital. Décadas de política de direita, prosseguida por PS e PSD, com ou sem CDS, e que Chega e IEL ambicionam intensificar, arrastaram o país para uma situação de domínio do poder económico sobre todas as esferas da vida nacional, com um aparelho produtivo profundamente debilitado, despojado de instrumentos e alavancas essenciais ao seu desenvolvimento soberano, submetido aos ditames e critérios do euro e da União Europeia, com prejuízo para a independência nacional, para as condições de vida dos trabalhadores e do povo. A principal questão que está colocada nas próximas eleições legislativas é a de, com o reforço do PCP e da CDU, romper com uma política de direita e abrir caminho a uma política alternativa e a uma alternativa política capazes de assegurar as soluções de que o país precisa. 1.4.2 Os baixos salários, reformas e pensões, a insistência do governo e do grande patronato em recusar os aumentos de salários que reponham e elevem o poder de compra, o continuado aumento do custo de vida, o brutal agravamento dos valores das rendas e das prestações, dos empréstimos à habitação, a degradação dos serviços públicos, em particular do Serviço Nacional de Saúde, abre parênteses, SNS, fecha parênteses, mas também da escola pública, o insuficiente investimento público, são problemas que afetam a vida de milhões de portugueses e que contrastam com a propaganda de alegados sucessos económicos em que o governo insiste, tentando ocultar as responsabilidades próprias na degradação da vida dos trabalhadores e do povo decorrentes das suas opções. Opções que moldam uma política que agrava a exploração, acentua a concentração da riqueza, as desigualdades e injustiças, nega direitos, fragiliza o aparelho produtivo, promove as privatizações, a especulação, os lucros dos grupos económicos e das multinacionais, a degradação do ambiente, a cedência aos interesses do imperialismo. Política de direita que nenhuma propaganda populista, nem nenhuma operação de falsa bipolarização entre esquerda e direita pode iludir. O PS, com a sua maioria absoluta obtida na base da chantagem e em articulação com o Presidente da República, não foi obstáculo à política de direita, antes foi seu protagonista. Pior, o PS não só não fez frente às forças reacionárias e aos seus projetos, como as políticas que desenvolve e as suas consequências animam os objetivos dessas forças. 1.4.3 A gravidade, natureza e consequências dos recentes acontecimentos no plano político-institucional não iludem nem anulam os reais problemas que afetam a vida dos trabalhadores e do povo, nem reduzem a urgência de lhes dar resposta e solução. A dimensão dos problemas não encontrou resposta no Orçamento de Estado para 2024. Como já tinha acontecido anteriormente, em particular nos OE de 2022 e 2023. Pelo contrário, para lá de uma ou outra medida pontual, este OE constitui-se como instrumento ao serviço do grande capital, consagrando mais benefícios e privilégios fiscais aos grupos económicos e submetendo o país aos ditames e orientações do euro e da UE.
Objetivos que PSD, CDS, Chega e IEL também defendem. 1.4.4 Em consequência da intensificação do processo de recuperação capitalista e de reconfiguração do Estado ao serviço dos interesses do capital monopolista, alimentam-se e propagam-se concepções e projetos reacionários que, instrumentalizando elementos de degradação da vida política e iludindo a sua verdadeira origem, visam atingir o regime democrático. Deve destacar-se a exigência de um combate sem hesitações à corrupção, evidenciando que na sua raiz está a natureza e funcionamento do capitalismo e uma relação promíscua e de subordinação do poder político ao poder económico. O PCP salienta que o papel indispensável e a autonomia do Ministério Público devem ser pautados por uma ação que se circunscreva ao alcance e limites da justiça, sem iludir as carências de meios e a necessária reconsideração do aparelho judiciário para combater a morosidade e as dificuldades e discriminações no acesso à justiça. Convicto de que há soluções para os problemas nacionais, o PCP continuará a intervir em defesa dos interesses e aspirações dos seus trabalhadores e do povo, por soluções para o país e para o seu desenvolvimento, por um Portugal com futuro. 1.5 Responder aos problemas de hoje e assegurar o futuro do país. Outra política com mais força ao PCP e à CDU. 1.5.1 Portugal precisa de mudar de política. Precisa de uma política que cumpra a Constituição. Uma política que no presente responda aos interesses mais imediatos e urgentes dos portugueses e faça cumprir os seus direitos constitucionais. Uma política que ultrapasse estrangulamentos e déficits e crie as bases económicas e sociais para assegurar um futuro de dignidade, justiça social, harmonia e desenvolvimento a esta comunidade humana a caminho dos 9 séculos de história. 1.5.2 A realização de eleições antecipadas para a Assembleia da República é uma oportunidade para os trabalhadores e o povo, em função dos seus interesses e aspirações, decidirem sobre o seu próprio futuro e o futuro do país. O país não está condenado ao rumo de declínio e empobrecimento para onde PS, PSD e CDS o conduziram. A vida mostra que o reforço do PCP e da CDU é condição indispensável para romper com décadas de política de direita e com os seus responsáveis. Hoje volta a ficar evidente que quanto maior for a força do PCP e da CDU, mais próximo e possível estará o avanço nas condições de vida, a conquista de direitos e a contenção e derrota dos projetos reacionários. Quanto maior for a força do PCP e da CDU, quanto mais forte for a luta de massas e a expressão do seu desenvolvimento, mais próximo e possível estará a efetivação de direitos políticos, económicos, sociais e culturais que décadas de política de direita não só têm negado como visam liquidar, mais próxima e possível estará a construção da alternativa política de que o país precisa. 1.5.3 A 10 de março próximo, o sentido da retoma dos valores de abril é inseparável do reforço do PCP e da CDU, a mais sólida garantia de defesa dos trabalhadores e do povo, de combate ao domínio do grande capital e do que dele resulta de base para a corrupção, de afirmação dos interesses nacionais contra a submissão ao imperialismo e à UE, de combate às forças e concepções reacionárias e fascisantes e de denúncia do seu papel na consolidação e agravamento da política de direita e no ataque ao regime democrático, de afirmação de uma política capaz de dar solução aos problemas do país, a política patriótica e de esquerda. Uma política que resolva problemas candentes e ataque problemas estruturais que há muito se arrastam sem solução e se aprofundam, que corrija injustiças, garanta uma justa distribuição da riqueza e aproveite plenamente o potencial do país. Para lá das proclamações de esquerda por parte do PS, desmentidas pela sua ação governativa, é de facto no reforço e na afirmação própria do PCP e da CDU que está a garantia de combate às injustiças e desigualdades, de defesa dos interesses nacionais e de construção de uma vida melhor a que os trabalhadores, o povo e o país têm direito. 1.6 Um quadro internacional adverso, de particular complexidade e imprevisibilidade.
A evolução da situação internacional é marcada por acontecimentos que constituem graves expressões da estratégia do imperialismo de confrontação e guerra, num quadro marcado pelo aprofundamento da crise estrutural do capitalismo e pelo desenvolvimento de um vasto processo de rearrumação de forças no plano internacional. Tais desenvolvimentos sublinham a justeza dos posicionamentos do PCP em defesa da paz, contra o militarismo, a guerra e o fascismo, pelos direitos dos trabalhadores e dos povos, em defesa da democracia e da soberania nacional. E evidenciam as opções erradas do governo PS que, de braço dado com toda a direita, abre parênteses, e por vezes com partidos à esquerda, fecha parênteses, colaboram e apoiam a criminosa e belicista política dos Estados Unidos da América, UE e da NATO na guerra da Ucrânia e de genocídio na Palestina, violando até imperativos constitucionais da política externa do país. A evolução internacional, de particular complexidade e imprevisibilidade, pode ter particulares e graves consequências para a situação do país e a vida do povo. É assim nova razão para se combater a política de direita e exigir outra política e, nesta vertente, necessariamente, uma política de paz e cooperação com todos os povos do mundo, o que reafirma a exigência do reforço eleitoral do PCP. Obrigada por ouvir. Encontram-se também disponíveis no nosso canal as leituras dos textos introdutórios dos programas eleitorais dos restantes candidatos às eleições legislativas de 2024.